Ok, vamos ao Salmo 23. Salmo 23, eu vou ler o salmo inteiro, como tenho feito na exposição. Não vou dizer nem versículo a versículo, porque eu tenho gasto, às vezes, várias pregações num versículo só. E depois eu vou focalizar no que eu quero. Então, Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é o que nós vamos falar hoje. Por amor do seu nome. Esta frase aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Santo Deus, nos ajuda na reflexão do que significa estas palavras aqui, por amor do teu nome. Me ajuda a transmitir o que estava na mente de Davi, colocado pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço de antemão. Amém. Por amor do seu nome, o título da pregação é E que nome? E que nome? Talvez esta seja a frase menos lida ou a que menos se presta atenção no salmo inteiro. Há um comentário muito famoso, muito bom, e eu gosto sempre de consultá-lo também, e ele é detalhista em cada versículo, mas não é que ele pulou. Acho que foi a primeira vez que eu vi aquele comentário pular uma frase inteira. Ele não comentou uma só vez. Eu já havia desconfiado que essa frase era muito pouco lida, e parece que é mesmo. E mesmo os que prestam atenção nesta frase, talvez pensem que Davi está dizendo que o pastor lhe dirige pelas veredas corretas, por amor a ele, Davi. E não é o assunto aqui. O pastor dirige Davi pelas veredas da justiça, por amor ao nome dele, pastor, por amor do próprio nome do pastor. Claro que o pastor amava Davi, mas não é o assunto aqui. O assunto é amor ao nome do próprio pastor. Como é isso? Como é que se explica isto? Muito simples. A ideia de nome no hebraico é quase sinônima de imagem, de reputação. Aliás, no português também. O fulano limpou o nome dele na praça. Significa mais do que simplesmente consertar algum problema que havia no crédito dele ou coisa assim. Ele limpou a reputação dele. Ele corrigiu a imagem dele. Estavam tendo uma má imagem. Então, o nome é muito ligado com a ideia, a palavra nome, com a ideia da própria pessoa. Então, por amor à própria pessoa, pela imagem que aquela pessoa tem. E Deus tem uma imagem pela qual cuidar. Não a imagem que o homem divulga de Deus, que é uma imagem distorcida. O homem, em sua maioria, não todos, diz que Deus é injusto, é sádico, não tem amor, e muitas outras blasfêmias contra Deus. E tem mais, eu disse que não são todos, são muitos, mas não são todos. Pois os poucos que falam bem de Deus, é porque Deus chegou a eles primeiro e enviou o Espírito Santo para eles, para que eles falem bem de Deus. Porque, do contrário, não vai ter ninguém falando bem de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há nem sequer um. Como vocês conhecem a passagem. Então o homem não conhece a Deus corretamente. Já tenho dito isso vez após vez aqui no púlpito. E nasce separado de Deus, faz uma ideia deturpada de Deus, não entende bem
o caráter de Deus. Então, quem é que vai divulgar corretamente o nome de Deus diante da criação dele, especialmente, claro, diante dos seres humanos, criados à imagem e semelhança dele? Quem é que vai falar de Deus para aqueles que o próprio Deus criou? Ele mesmo. E não tem mais ninguém. Adão até que poderia falar bem de Deus antes de pecar. E Eva também. Porque eram seres criados à imagem e semelhança de Deus, não tinham pecado, conversavam com Deus. Então, eles bem que poderiam ter falado bem de Deus. Não na profundidade, é claro, que o próprio Deus fala dele mesmo. Então, mesmo na hipótese de que Adão falasse bem de Deus e que a humanidade estaria falando bem de Deus se não houvesse pecado no mundo, mesmo assim, ainda seria um conhecimento muitíssimo aquém do conhecimento que o próprio Deus tem dele mesmo. É claro, Deus fala do coração dele, ele abre os bastidores do coração dele para falar dele próprio. Tanto que um dos pontos básicos das Escrituras é exatamente revelar ao mundo quem é o Deus Criador. Um dos pontos mais importantes da Bíblia, não é o único, mas é um dos fundamentais. Tudo bem, a criação já revela algumas coisas de Deus, algumas características de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, mas fala pouco do caráter de Deus, da ideia do poder de Deus, do nível de inteligência de Deus, mas do caráter de Deus. A própria Bíblia reconhece que não é suficiente. Então vem o próprio Deus e se revela através dos autores bíblicos que ele inspirou. Aí Deus diz: eu sou bom, eu sou reto, eu sou santo, eu sou justo, eu sou um Deus de amor. E ele fala dele próprio, muito o que ele quer, de maneira íntima, para quem quiser ouvir. Talvez alguns estranhem, interessante, Deus manda que nós sejamos humildes, e que se alguém for falar bem de nós, que seja outro, que não sejamos nós mesmos falando bem de nós mesmos, e ele próprio fala dele direto, muito, na própria Bíblia. Não é para estranhar, absolutamente. Primeiro, porque ele é o Deus da verdade. Tudo que vem da boca de Deus é a pura verdade. Então, quando ele diz que ele é bom, ele é bom. Que ele é justo, ele é justo. Tudo o que ele diz de si é absolutamente verdadeiro. Segundo, não é aplicável a Deus o conceito negativo de se gabar, de falar de si mais do que convém, que é a ideia negativa de gabar, é esta. Falar demais de si próprio, muitas vezes de uma maneira distorcida de si próprio. Isso só ocorre com pessoas pecadoras, egoístas, que desejam honras e glórias a si mesmas, acima do que merecem, que não têm dignidade de tanto, mas se exaltam além do que convém. Então, quando o homem fala de si, a maior parte das vezes vem algo distorcido, com propósitos ruins, ou pelo menos misturados. Então Deus diz: não fale de si mesmo não, vai sair muita coisa errada, vai sair uma avaliação errada. Os propósitos pelos quais você está falando bem de si próprio não são confiáveis. Mas quando Deus exalta a si próprio ou fala bem do nome dele, então ele está buscando uma glória que ele de fato possui, que de fato é dele. Ele está querendo ser glorificado com a glória que é dele por direito. Então os propósitos dele, ao revelar características maravilhosas dele, os propósitos dele são justos, são corretos. O que ele diz é numa proporção exata do que de fato é. Não há um pingo de erro naquilo que ele fala. Então é totalmente diferente da ideia do homem se gabar e Deus se gabar. Eu não usaria essa expressão.
gabar, no sentido de Deus, porque muitas vezes carrega o sentido negativo, a ideia de gabar, e com Deus não se aplica isso. Mesmo assim, a Bíblia ainda diz: você quer se gabar? Se gabe. Como? No Senhor. Tudo bem, quer falar de si? Fale. Mas joga o Senhor dentro disso aí. Cerca o seu gabar, cerca com o Senhor. Aí ainda vai. Só que ele já é o Senhor. Então, quando ele se gabe, é no Senhor o tempo todo, porque ele é o próprio Senhor. Então, nessa questão de imagem, Deus divulgou ao mundo, através da Bíblia, uma imagem de si próprio. E ele faz questão de mostrar que essa imagem é fiel, é verídica. É por isso que nós vemos na Bíblia, muitas vezes, o escritor bíblico dizer: por amor do teu nome. E às vezes Deus próprio dizendo: por amor do meu nome. Vou citar só 2 casos. Salmo 79, versículo 9. Não precisa nem você abrir lá, que eu já cheguei. Salmo 79 e 9. Diz assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor a nós. Não, aqui não diz isso. Por amor do teu nome. Claro que é por amor a nós também. Uma coisa não exclui a outra, obviamente. Mas o foco aqui é por amor do teu nome. E ele mesmo, lá em Ezequiel, capítulo 20, versículos 9 e 14. Não precisa também chegar, porque eu já cheguei. Ezequiel 20, versículo 9. O que fiz, porém, agora é ele falando, o próprio Deus, através do profeta. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Agora ele usa a primeira pessoa, do meu nome, para que não fosse profaná-lo diante das nações no meio das quais eles estavam. E a passagem continua. No versículo 14, ele repete: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado, e continua. Então, já que o Senhor se tornara o pastor de Davi, ele fazia questão de mostrar que era um pastor maravilhoso, coerente com a reputação que ele tinha, o que ele fez de si próprio: justo, santo, perdoador, amoroso e etc. Então, enquanto Davi estivesse andando pelas veredas da justiça, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Enquanto Davi estivesse andando corretamente nesta vida, todos ali veriam um bom testemunho, um efeito direto do cuidado que o pastor divino tem de Davi, da ovelha dele. Então, ele me faz andar por caminhos corretos, porque ele é o meu pastor e ele quer mostrar a todo mundo que ele é um bom pastor, por amor ao nome dele, pela reputação dele. Quando ele diz que é um bom pastor, ele é um bom pastor. Então ele vai me fazer andar pelos melhores caminhos possíveis, vai me tratar da melhor maneira possível. Por quê? Porque ele é o melhor pastor possível, e ele faz questão de mostrar isso, por amor ao nome dele. É interessante isto. Então, o andar correto de Davi traria honra ao nome do próprio Senhor, que é o pastor dele. E eu falei desde o início das pregações que eu iria estar aplicando a Cristo, claro, a ideia de pastor. Então, ele mesmo nos disse que era o bom pastor. Então, por esse conceito que ele colocou sobre si próprio, que é o nosso pastor, que é o bom pastor, Cristo faz questão de mostrar e nos guia então por caminhos retos. Duas consequências quando nós andamos pelas veredas da justiça. As pessoas, ou algumas pessoas, não todas, mas algumas querem saber quem está por trás de nós. Quem é responsável por um viver tão diferente daquele que tínhamos antes da nossa conversão? Quando sabem que o nosso pastor é Cristo, o pastor é glorificado nisto. E esse é o propósito dele. É ele ser glorificado através
da nossa vida. Segunda consequência. Imagine uma ovelha suja, magra, faminta, cansada, mal cuidada, conversando com uma ovelha gordinha, descansada, disposta, bem cuidada. Muito provavelmente a conversa seria mais ou menos assim: quem é o teu pastor? A ovelhinha magra perguntando para a gordinha, para bem cuidada: quem é o teu pastor? Porque eu queria tanto ser pastoreada por ele. Deve ser muito, muito gostoso. Seja lá quem é teu pastor, ele está cuidando bem de ti, percebe-se claramente. Dá para eu conhecê-lo? Só esse mero desejo no coração dessa ovelhinha mal cuidada, só esse desejo interno já glorifica o pastor da ovelhinha bem tratada. Só o desejo interno. E Deus é muito mais glorificado, isso é estranho para nós, é misterioso, de uma maneira íntima, interna e invisível a nós, do que nas maneiras visíveis. Nós nos preocupamos muito com as maneiras visíveis, e não está errado, quando isso dentro de limites. Então nós falamos bem de Deus, isso é uma coisa visível, o nosso comportamento é visível, o que nós dissemos, o que nós pregamos, a maneira como a gente reage, tudo isso é visível e glorifica a Deus, certamente, as nossas atitudes, os nossos atos externos. Mas não esqueça, os sentimentos, os pensamentos íntimos nossos glorificam a Deus também, ou o contrário, ofendem a Deus. Claro, um pecado que nós temos dentro da nossa mente aqui, Deus vê, acusa lá e estabelece como pecado e vai cuidar de tratar aquele assunto. Da mesma forma, ou de maneira inversa, quando um pensamento nosso é agradável a Ele e fala bem da glória dEle, isso o honra. Então, eu não sei quem vê isso no céu, não sei se isso está aberto aos anjos perceberem, eu não sei. Eu sei o seguinte: um ser humano sofrido, vendo um outro bem cuidado, que pode ser sofrido também, mas bem cuidado, bem tratado, tratado com carinho e bem alimentado da palavra, e com a vida correta, séria, o mero desejo daquele que está aos trapos, querendo saber quem é que cuida de ti. Só isto, Cristo sabendo que é Ele que cuida de nós, Ele já foi glorificado com esse mero desejo. Eu me lembro quando eu não era crente, o comportamento, a vida do pastor Haroldo Rainer, que é meu pai na fé, e eu me lembro que eu pensava, eu queria ter o Deus dele, eu não tenho, eu nunca sofri um milésimo do que esse homem já passou na vida dele, e eu todo tristonho por aqui, todo para baixo, todo esquisitão, e ele essa alegria toda. Tem uma coisa errada comigo, ele está bem, já sofreu um bocado, mas ele está bem, seja lá com quem é que ele anda, ele está muito bem, muito melhor do que eu, com 20 e poucos anos de idade, feliz da vida, namorando com uma moça linda que eu amava, depois noivei, casei, tudo isso eu conhecendo o pastor Haroldo e tal, e eu feliz de um lado, mas de outro lado muito infeliz, sem sofrimento na minha vida praticamente nenhum, e ele cheio de sofrimentos passados que deixaria muita gente desnorteada o resto da vida, feliz e satisfeito, de uma maneira séria e honesta, não de uma maneira puramente hipócrita e exterior. E eu pensei, eu quero o Deus dele. E serviu para mim. É muito gostoso pregar uma mensagem dessa, porque eu estou falando uma coisa que eu vivi. Fui beneficiado com isso.
Se o mero desejo de um ser humano angustiado, existencialmente, espiritualmente, o mero desejo dele ter o pastor do outro, do crente, e esse pastor é Cristo, se só esse desejo já glorifica a Cristo, imagine quando esse desejo progride. E o Espírito Santo acha por bem, na sua soberania, trabalhar aquele coração, e aquele desejo vira uma realidade, em que o Espírito Santo vai lá e convence aquela pessoa de pecado e mostra a ela que ela pode sair daquela situação miserável e se tornar pastoreada pelo mesmo pastor maravilhoso que pastoreia a outra, que causou inveja a ela. Aí é que Cristo se glorifica mesmo, quando alguém se torna, pela fé, arrependida dos próprios pecados, se torna uma ovelha de Cristo. Glorificação enorme para Ele, que deu a própria vida para poder se tornar nosso pastor, ou dizendo de outra maneira, deu a própria vida para que essas ovelhas perdidas, coitadinhas, sofridas, viessem a se tornar ovelhas dele. Então eu quero encerrar lembrando o seguinte: veja como o nosso comportamento cristão, o nosso andar pelas veredas da justiça, tem conexão direta com o nome do Senhor Jesus Cristo na terra e no céu. Na terra de uma maneira visível às pessoas, aos seres humanos, e no céu, porque o que acontece aqui é visível no céu. Quando andamos corretamente, o nome dele é glorificado, a sua reputação de bom pastor confirmada. Quando andamos por caminhos errados, é o contrário. O nome do nosso pastor é prejudicado. Nós damos motivos para que aquele nome seja acusado injustamente, mal falado, se torne mal afamado por causa do seu comportamento ruim, do meu comportamento ruim. Temos que ter muito cuidado, é muita responsabilidade você dizer assim: eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Talvez não seja tanta responsabilidade você dizer assim: eu sou evangélico. Porque hoje isso quer dizer pouquíssimo. Eu sugiro, você tendo a oportunidade de dizer que é crente, em vez de evangélico, especialmente se puder dizer, se a ocasião, eu digo puder, se a ocasião for apropriada ou coisa assim, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Esta é a identificação perfeita, ou excelente pelo menos. Perfeita eu teria que pensar muito para chegar a dizer que é perfeita, mas pelo menos excelente. Você dizer hoje que é evangélico, você não está dizendo que é ovelha de Cristo, não. Você não está falando nada com relação a Jesus Cristo, ou praticamente nada, porque há pessoas, milhares, talvez milhões, que hoje se identificam como evangélicas e têm pouquíssimo compromisso em andar nas veredas da justiça, conforme a Bíblia indica. Agora, o peso de dizer que é evangélico é bem pequeno. O peso de dizer que é crente, eu creio já seja maior. Como protestante, décadas atrás, dizer que era protestante era um nome pesado, tinha que ter coragem. Eu não peguei essa época, já me converti, já tinha passado essa época, mas dizer que era protestante era forte. Na minha época era crente, era o nome da época, forte, que diferenciava bem, era crente. Às vezes engasgava um pouquinho em dizer que eu sou crente. O outro olhava assim, achava esquisito, 30, 40 anos atrás. Aí veio o nome evangélico, que destronou o nome crente, e de uma maneira muito ruim, porque espalhou, e entrou uma onda, ou ondas, uma atrás da outra, que afogou o nome crente,
especialmente crente no Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto mal quando eu digo que sou evangélico. Às vezes eu digo no sentido de identificar a religião, coisa assim, numa conversa rápida e formal, preenchendo um relatório, uma coisa assim, mas eu não gosto. Já disse poucas vezes e me sinto mal, porque não acho que eu estou sendo fiel a Cristo. Não estou assumindo um peso de dizer assim, sabe o que eu sou mesmo, meu amigo? Eu sou ovelha do Senhor Jesus Cristo. E olha o meu comportamento. Se eu não ando pelas veredas da justiça, eu estou desonrando o nome dele. E eu assumo esta responsabilidade. Coitado de mim, um fracote como eu, mas eu conto com a misericórdia dele e com o poder dele para honrar o nome do pastor que eu identifico como sendo o meu pastor. Diga o nome do seu pastor. Com todas as letras, Davi disse, o Senhor é meu pastor. Paulo disse, não exatamente com essa frase, aí vem Jesus Cristo, o próprio diz, eu sou o bom pastor, pois diga que ele é o seu pastor, em vez de dizer, eu sou evangélico, e você quase se esconde por trás desse nome, que cada vez eu fico com mais abuso, porque é um nome conveniente, para dizermos que não somos católicos, não somos muçulmanos, não somos espíritas, somos evangélicos. E o que significa isto? Eu não vou explicar agora, porque não é o caso. Porém, fica a sugestão, meu irmão, minha irmã. Não estou dizendo que é pecado dizer que é evangélico, que é uma vergonha. Não. Só estou dizendo isto. Se você quiser assumir mais responsabilidade diante do seu pastor, tiver mais ousadia na fé, de arriscar, glorificar o nome dele, porque você apontou para o nome dele, ou de não glorificá-lo com mau testemunho, se você tem esta coragem e ousadia na fé, humildemente reconhecendo que precisa da ajuda dele e do poder dele para isto, minha sugestão é, podendo, faça. Experimente, durante uma semana, 15 dias, dizer, quando surgiu a oportunidade, você é o quê? Você é religioso, isso aqui, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. É gostoso. É gostoso. Às vezes demora um pouco a sair. Porque identifica demais, as pessoas já vão olhar assim. Mas o bom é esse olhar assim. Esse é o bom. O evangélico não traz mais olhar nenhum. Nem para um lado, nem para o outro. Crente em Jesus Cristo, isso é diferente. Pois vamos ser diferentes para honrar o nome do nosso pastor explicitamente, como ele merece ser honrado. E peça ajuda a ele para não desonrar o nome dele, porque ele tem muito ciúme do nome dele próprio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a nos identificarmos como ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Talvez seria até interessante, em vez de dizer eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou uma ovelha de Jesus Cristo. Que título lindo que nós daríamos a nós próprios. Seja como for, Senhor, Tu conheces os nossos corações, obviamente, muitos milhares se dizem evangélicos e são sérios naquilo que estão dizendo, são comprometidos contigo, com o teu pastoreio, honram o teu nome na maior parte das vezes. Sim, não quero denegrir absolutamente as pessoas que usam esse nome, mas o nome que está muito gasto, infelizmente, Senhor, eu próprio gostaria muito de poder utilizá-lo, porque é um nome muito bonito, já significou muito na história da igreja cristã, mas o diabo se aproveitou, parece, e fez desse nome algo que provavelmente seria melhor nós evitarmos. Mas crentes no Senhor Jesus Cristo, ovelhas de Cristo, desse pastor maravilhoso, essa é a identificação que nos dará muita alegria se conseguirmos honrar o nome desse pastor amado, por amor do nome dele. É que nós pedimos, agradecemos. Amém.